Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia trazendo para vocês aí as últimas informações diretamente de Brasília que movimentam a política brasileira. Pessoal, vamos aqui com comentários do Lacombe, já deixando os créditos ao canal do Lacombe na plataforma do YouTube. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. E não se esqueçam de comentar de qual cidade vocês estão nos assistindo. Agora bora para o conteúdo. É possível apontar no Brasil um partido conservador. O PL não é, ou a maior parte dos filiados à legenda não tem nada a ver com o conservadorismo. Apesar do nome, o PL também não pode ser considerado um partido liberal. Quem mais se aproxima do liberalismo, agora que já não há mais um João Amoedo transfigurado no comando, é o Partido Novo. Uma passada de olhos pela lista de 29 partidos registrados no TSE comprova a dificuldade tremenda que é definir o que cada um defende, suas bandeiras, sua linha ideológica. O que temos quase sempre são os sacos de gatos, uma reunião de oportunistas e egoístas. A maioria da nossa classe política não é formada verdadeiramente por políticos. O que encontramos, em grande número, são negociantes, barganhistas, vendilhões. Eles só querem se dar bem, se entregar a negociatas, mamatas, falcatruas, velhacaria. Não há preocupação genuína com o bem do Brasil e dos brasileiros. Infelizmente, tem sido assim desde o início da nossa República. Virou uma tradição contra a qual os protestos invariavelmente são tímidos. E parece não haver justiça capaz de expurgar essa gente ou fazê-la se arrepender, pedir perdão e se endireitar. Nossos partidos políticos são praticamente um balcão de negócios. E há muito dinheiro nisso, cada vez mais. O orçamento para o fundo eleitoral praticamente dobrou em 2024. São quase 5 bilhões de reais. E ainda tem o fundo partidário de 1 bilhão e 200 milhões. Quem banca tudo isso são os pagadores de impostos. Eles sustentam as máquinas comandadas por gente como Baleia Rossi, presidente do MDB, Valdemar Costa Neto, do PL, Gilberto Kassab, do PSD, Gleisi Hoffmann, do PT, Antônio de Rueda, que assumiu a presidência do União Brasil no lugar de Luciano Bivar, e André Figueiredo, que substituiu Carlos Lupe no comando do PDT. Num país ideal, não deve despencar sobre os ombros e no bolso dos pagadores de impostos a manutenção de partidos políticos, muito menos o financiamento de campanhas eleitorais. As legendas devem ser capazes de gerar sua própria receita, que se virem com contribuições mensais dos filiados, doações, com a organização de eventos pagos, seminários, palestras, que façam rifas, vendam camisetas, bonés, bandeiras, broches, canecas. Os mais de 6 bilhões de reais dos brasileiríssimos fundos partidário e eleitoral teriam certamente destinação melhor se não fossem entregues aos caciques das legendas que nunca se preocupam realmente com o nosso país. Há tanto o que mudar e é preciso acreditar no improvável, que nossos políticos sejam capazes de fechar as torneiras do fundo partidário e do fundo eleitoral que jorram para eles bilhões dos nossos impostos. É preciso lutar para que o Brasil passe a permitir as candidaturas independentes. É preciso ter esperança de que uma nova geração de políticos, políticos de verdade, competente, honesta, coerente, apegada ao mundo real, vai substituir em breve as velhas raposas. Eu posso ser preso por falar isso, ou até pior. Mas se você sofre com visão nos bancos e sob censura prévia no Brasil, e existe uma prerrogativa, um mecanismo que qualquer brasileiro pode lançar a mão dele, né, que é entrar com um HC no nome de alguém que está sendo, de alguma forma, injustiçado e tudo mais. Foi o que aconteceu comigo. Eu fui procurado pelo procurador Mariano, como ele é conhecido, o Jonathan, do meu Rio de Janeiro, falando, olha, eu vou entrar, né, querendo autorização, querendo minha opinião, mas ele tem a liberdade de fazê-lo, sem meu consentimento, mas ele teve, né? Eu vou entrar com um habeas corpus no STF. No seu caso, queria te comunicar isso. Eu falei, muito bacana, preparou uma peça de defesa muito embasada e ele está aqui agora para explicar isso.
Tudo bom, procurador Mariano? Olá, Constantino. Olá, audiência, tudo bem? Obrigado aí por ter aberto a oportunidade de conversar um pouco sobre essa ação, que eu tive a ideia e você de pronto concordou. Não apenas porque você é o maior interessado, mas, na verdade, por conta dos abusos que o Alexandre de Moraes vem praticando, né? Sim, e de novo, né? A gente não vai ser aqui ingênuo, né? De achar que isso vai surtir muito efeito prático no sentido de, de repente ele vai acatar, ele leu e resolveu que ele estava sendo tirânico, né? Mas é importante, como todas as iniciativas que acontecem aqui nos Estados Unidos também, né, dos republicanos no Congresso, para a guerra de narrativas, para mostrar o absurdo e deixar registrado. E tudo isso peça útil no processo que eu já entrei e vou entrar em mais de um nas cortes internacionais com o meu advogado. Então, procurador Mariano, eu queria primeiro que você se apresentasse rapidinho e explicasse essa peça para leigo. Tá. Bom, eu me chamo Mariano, tenho 33 anos hoje, eu passei por procurador federal com 22 anos, tenho quase 10 anos como procurador federal e fiz mestrado na UERJ, mestrado na Unirio, passei por todos os problemas de guerra cultural que você falou aí desde o início, que você fala no seu canal por muito tempo, e sei muito bem como é essa realidade e, enfim, meu objetivo aqui, quanto procurador, sempre foi entregar o melhor para o Brasil, foi entregar realmente o melhor para a sociedade, só que eu percebi, Constantino, que a gente tem que se envolver. Nós temos que tomar uma decisão e agir com coragem, não apenas contra os arbítrios do Alexandre de Moraes, que eu já tenho feito, mas também eu decidi vir candidato esse ano a vereador aqui no Rio de Janeiro pelo Partido Novo, porque eu vejo que é importante a gente se envolver. Eu trabalhei no governo Bolsonaro, trabalhei junto com o ministro Adolfo Saxida, quando ele era ministro de Minas e Energia, eu trabalhei no... Grande figura, meu amigo de longa data nessa batalha, um cara seríssimo e muito bem preparado e que fez um ótimo trabalho. Exatamente. E, infelizmente, a gente não deu continuidade como a gente queria dar. Eu coordenava toda a área de óleo, gás e mineração do país, eu tinha 30 anos. Enfim, tive muita experiência e conheci muita politicagem. Então, decidi vir candidato para a gente implementar a política que a gente quer, uma política com liberdade, uma política com ordem, uma política com responsabilidade, uma política que o indivíduo prospere dentro, claro, de bases sólidas de liberdade e moralidade que todos queremos viver. Então, eu estou nessa caminhada hoje. E a ideia do habeas corpus, Constantino, eu já estou realmente numa cruzada, eu digo com orgulho, sem problema nenhum, meus amigos de procuradoria ficam até com receio, mas eu não tenho mais medo, que eu estou na listinha, provavelmente, do Alexandre de Moraes, e eu tenho orgulho disso porque eu estou do lado certo da história. Eu tenho feito notícia-crime contra ele, realmente, a gente fez junto com o Deltan, junto com o Marcel Van Hatten, enfim, fiz também sozinho, quanto em relação à questão de abuso de autoridade, pelo que ele praticou naqueles casos em que ele decretou a prisão em inquéritos em que a família dele era envolvida, quando ele não poderia atuar. Ele próprio reconheceu que ele era impedido, mas mesmo assim manteve a prisão, ou seja, praticou um abuso de autoridade. O caso agora recente com relação ao X, em que ele determinou a aplicação de uma multa de R$50 mil por dia para quem baixasse o VPN aqui no Brasil para utilizar o X. E nesse caso, a gente entrou, eu e o Marcel Van Hatten, contra uma notícia-crime também, questão de abuso de autoridade, porque ele não poderia exigir uma obrigação de não fazer para quem não participasse do processo, no caso, toda a sociedade brasileira. E agora, com uma relação direta essa questão do habeas corpus, foi a notícia-crime em relação à falsidade ideológica e associação criminosa, em que nós, aí, enquanto Partido Novo, e eu tive a honra de escrever isso, porque, basicamente, da questão das mensagens vazadas, do caso do Eduardo Tagliaferro, caso do juiz instrutor Ayrton Vieira, do juiz Marco Antônio e do próprio ministro Alexandre de Moraes, as mensagens vazadas pela notícia, na verdade, da Folha de São Paulo, uma série de reportagens assinadas pelo Glenn Greenwald e o Fábio Serapião, demonstraram que Alexandre de Moraes ele entrava nos perfis de jornalistas, comentaristas que nem você, Constantino, Paulo Figueiredo e tantos outros, para ir atrás de postagens que praticavam uma abolição violenta ao Estado Democrático de Direito, que a gente sabe que esse argumento é apenas para perseguir quem expressa suas opiniões. E não existe crime de liberdade, crime de expressar a sua opinião no Brasil, o crime de opinião não existe no Brasil. Então, mas Alexandre de Moraes, mesmo assim, buscava esses perfis e, de alguma forma, buscava derrubar as contas, bloquear contas bancárias, suspender passaportes, como infelizmente aconteceu com o seu caso. E as reportagens deixavam muito claro que os relatórios feitos pela antiga Assessoria Especial de Enfrentamento e Desinformação do TSE, a EDD, do TSE, que era chefiada pelo Eduardo Tagliaferro, ela basicamente recebia via WhatsApp esse pedido do ministro, ou diretamente dele, ou através de ordem do juiz instrutor Ayrton Vieira, para que produzisse relatórios
contra os seus opositores políticos. E você, infelizmente, foi uma dessas pessoas alvo dessa operação, e ele declarava nas decisões judiciais que esses relatórios eram produzidos de ofício, ou seja, a própria assessoria especial ela fazia o monitoramento e atuava, ou ela recebia isso dos parceiros de mídias sociais, seria o Facebook, o Twitter, enfim, a Meta como um todo. Então, nesse caso, a gente descobriu que houve uma inserção falsa nas decisões judiciais, nos próprios relatórios, por isso a falsidade ideológica e também a associação criminosa, que eram mais de 3 participantes. E aí, a partir dessa própria base de fatos, de questão de mensagens, basicamente mostrando que o juiz participou ativamente da produção de uma prova para restringir os direitos de algumas pessoas, o que não é admitido pelo direito brasileiro, e aí o direito que a gente diz, o direito que a gente quer ver novamente florescido aqui no Brasil, né, que não é mais respeitado faz muito tempo, fala que nesses casos o juiz ele tem interesse direto na causa. E o dispositivo da lei diz muito claro, tá, Constantino? Nesse caso, o juiz ele é impedido de agir. Só que Alexandre de Moraes, infelizmente, ele tem agido nos casos em que ele é impedido. Só que houve uma comprovação cabal através do vazamento de mensagens que ele não disse que eram inverídicas. Na verdade, o gabinete dele se omitiu, e até agora toda a assessoria de imprensa do STF se omitiu sobre a questão da veracidade, ou seja, quem cala consente, é o famoso ditado popular, sabe que é verdade. O próprio Eduardo Tagliaferro, quando entrevistado pela revista Oeste, deixou isso muito claro. Inclusive, ele foi conclamado até ser criativo para derrubar, por exemplo, perfis como a revista Oeste, que não conseguiu na prática, porque não tinha nada. E isso mostrou basicamente que o Alexandre de Moraes era um juiz impedido de agir, ele não poderia ter decidido nada contra você, contra o Paulo Figueiredo, e contra mais de 40 opositores que ele considera opositores políticos que se expressaram de uma forma criticando. Então, nesse caso, eu entrei com habeas corpus, e aí a base, curiosamente, Constantino, infelizmente, com relação à Lava Jato, houve um caso muito diferente do que a gente viu, tá? Então, tem as suas diferenças. Só que a ideia foi pegar o que o Supremo destruiu do combate à corrupção que a gente estava caminhando e falou o seguinte: olha, se vocês se posicionaram da mesma forma com relação às mensagens vazadas para anular as decisões do juiz Sérgio Moro, ainda que eu, Mariano, discorde disso, mas você tem que utilizar, por questão de coerência, essa mesma questão de decisão para anular, então, as decisões do ministro Alexandre de Moraes, que é bom que detalhe aqui, o Constantino, o Alexandre de Moraes ele não vai participar desse julgamento, desses habeas corpus, porque ele vai ser declarado impedido. Eu espero que, nesse caso, ele não participe. E que os ministros, aí, de fato, ainda não vi qual foi o ministro relator sorteado, espero que ele tenha realmente o bom senso de decidir respeitando a Constituição e as leis e, pelo menos, suspendendo as decisões que congelaram suas contas, que suspenderam seus passaportes, que, enfim, ele também suspendeu seus perfis, para que a gente volte, pelo menos, a ter uma ideia de esperança. Uma esperança de que o Brasil vai voltar a ser livre, né? A gente espera, né? A gente tem que fazer a nossa parte, né? E provocar dentro do sistema mesmo, né? Provocar as reações, as respostas necessárias a essas provocações legais, né? Até para tirar da zona de conforto quem está lá como cúmplice do Alexandre. Vai ter que tomar uma decisão que o coloca, de fato, como cúmplice. Procurador Mariano, muito obrigado pela iniciativa, pela coragem, muita gente elogiando no chat essa coragem, né? Você disse agora que está como candidato a vereador pelo Novo, 30.700 é o teu número, né? Qual é a É isso aí, pessoal, e vamos aqui para mais uma notícia. Laurimélia Lucena, primeira-dama de João Pessoa, é presa em operação da Polícia Federal. Tereza Cristina Barbosa, sua secretária pessoal, também foi presa na terceira fase da Operação Território Livre. A primeira-dama de João Pessoa, Laurimélia Lucena, foi presa na manhã deste sábado pela Polícia Federal no âmbito da Operação Território Livre, que investiga crimes de aliciamento de eleitores e associação criminosa relacionados às eleições municipais. Laurimélia é esposa do atual prefeito da cidade, Cícero Lucena, que busca reeleição. Além dela, foi presa preventivamente Tereza Cristina Barbosa Albuquerque, sua secretária. De acordo com a Polícia Federal, as ações desta fase da operação são desdobramentos da análise de materiais apreendidos nas fases anteriores, visando complementar as provas dos crimes investigados. A operação, que inclui 2 mandados de busca e apreensão, tem como foco o aliciamento eleitoral.
O prefeito Cícero Lucena, em nota divulgada nas redes sociais, classificou a prisão de sua esposa como um ato de perseguição política orquestrada por adversários às vésperas do pleito eleitoral. Ele alegou que Laura Emília tem colaborado com as investigações e que provará sua inocência. As investigações da PF apontam Laura Emília como figura central na decisão sobre indicações de cargos na prefeitura que seriam usados para garantir apoio de grupos com influência em comunidades locais. Em troca, esses grupos facilitariam o acesso às áreas sob seu controle. A filha do casal, Janine Lucena, também foi alvo de buscas na Operação Mandaré, que apura outras possíveis irregularidades. É isso aí, pessoal. Agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e seu comentário, que isso faz uma enorme diferença. Desde já agradeço. Valeu!